E se tudo o que você está vivendo não passar de uma aparência, e se aquilo que você está correndo tanto para conquistar, no final não tiver valor algum, a palavra de Deus declara em Salmo 39 que todo homem anda como uma sombra, que em vão se inquieta, que amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Essa é uma verdade profunda, séria e necessária, porque muitas vezes é na reflexão e não na distração que o homem realmente desperta para a vida. Davi começa revelando algo desconfortável. A vida humana é uma aparência, parece sólida, parece estável, parece segura, mas na realidade é como um espetáculo que passa diante dos nossos olhos. Pessoas constroem, lutam, planejam e conquistam, mas tudo isso é como uma cena em movimento, como um cortejo onde cada pessoa segue seu caminho sem perceber que todos estão indo na mesma direção. Se você parar para pensar, vai perceber que muitos que você conhecia já se foram. Vozes que antes eram comuns, hoje não existem mais. Histórias que pareciam importantes simplesmente desapareceram. E isso revela algo inevitável. Você também está passando. Não está parado, não está seguro. Está caminhando, assim como todos os outros. E se isso é verdade, por que vivemos como se fosse permanente? Por que nos apegamos tanto ao que não podemos segurar? Por que nos preocupamos tanto com aquilo que não vamos levar? Davi continua dizendo que o homem em vão se inquieta. Ele vive ansioso, cansado e sobrecarregado, sempre correndo atrás de algo que nunca é suficiente. Quando não tem, sofre para conquistar. Quando conquista, sofre com medo de perder. E assim, vive preso em uma inquietação constante, em uma alma cansada que não encontra descanso. Olhe ao seu redor e perceba quantas pessoas estão exaustas tentando sustentar uma vida que não sustenta o coração. Quantas vivem pressionadas, tentando provar algo para os outros ou para si mesmas. E mesmo quando conseguem, ainda sentem um vazio, porque tudo neste mundo é insuficiente para preencher a alma. Então Davi apresenta outra verdade. O homem amontoa riquezas e não sabe quem as levará. Essa é a grande ilusão do sucesso. A pessoa passa a vida acumulando dinheiro, bens e conquistas, acreditando que isso é vitória, mas no final ela vai embora e tudo fica, sem exceção. E muitas vezes nem sabe quem ficará com aquilo que consumiu toda a sua vida. Diante disso, vale a pena viver apenas para isso? Se essa reflexão já está te fazendo pensar diferente e você sente que precisa ouvir mais mensagens assim, se inscreve no canal, porque aqui você vai encontrar não apenas conteúdo, mas verdades que despertam a alma. Depois de encarar essa realidade, Davi não entra em desespero, mas faz uma pergunta que muda tudo. Agora, Senhor, que espero eu? Essa pergunta revela um momento de decisão, porque todos esperam alguma coisa, mas poucos param para avaliar se aquilo que estão esperando realmente vale a pena. Alguns esperam sucesso, outros reconhecimento, outros estabilidade. Mas Davi percebeu que nada disso sustenta a alma. Então ele declara: a minha esperança está em ti. Ele não coloca sua esperança nas coisas, nem nas pessoas, nem neste mundo, mas em Deus. Porque Deus não passa, Deus não muda, Deus permanece. Enquanto tudo ao nosso redor é instável, Ele continua firme. Enquanto tudo se desfaz, Ele continua sendo Deus. E é exatamente aqui que muitos se perdem, vivendo como se o mundo fosse tudo, quando na verdade ele é apenas uma passagem. A eternidade é o destino. E se a sua esperança estiver no lugar errado, você vai se frustrar. Mas se estiver em Deus, você terá encontrado aquilo que nunca perde o valor. Então Davi faz uma oração, e isso é extremamente importante. Ele não pede riqueza, não pede sucesso, não pede uma vida mais fácil. Ele diz: livra-me de todas as minhas transgressões. Porque ele entendeu que o maior problema do homem não está fora,
mas dentro dele. Não é o mundo, é o pecado. De que adianta ganhar tudo e continuar preso por dentro? De que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a alma? Por isso ele clama para ser liberto de todas as suas transgressões, sem exceção. Porque cada pessoa tem suas fraquezas, suas inclinações e seus pontos de queda, e Deus conhece todos eles. Essa precisa ser uma oração diária. Senhor, me livra daquilo que me afasta de Ti. E ele continua: não me faças opróbrio dos loucos. Ou seja, não permita que a minha vida envergonhe a fé que eu professo. Porque não há dor maior do que dizer que pertence a Deus e viver de forma contrária a isso. Davi pede que Deus guarde sua vida, seu coração e seu testemunho, porque no final não importa o que o mundo diz, mas o que Deus vê. E essa é a conclusão inevitável. Tudo passa. A vida passa, as pessoas passam, as conquistas passam, mas a eternidade permanece. E a pergunta continua ecoando: o que você está esperando? Se hoje você percebe que estava vivendo apenas para aquilo que passa, ainda dá tempo de mudar. Coloque sua esperança em Deus, busque aquilo que é eterno e faça dessa oração algo constante na sua vida. Senhor, livra-me dos meus pecados, porque no final, isso é o que realmente importa. Se essa mensagem falou com você, comenta aqui embaixo: minha esperança está em Deus.